Em São Paulo foi um grande desafio ir para São Paulo sozinho, mas lá ele teve todo o apoio da família, dos amigos da Cadepol, que ele tinha um carinho imenso e foi muito bem acolhido. Ele estava realizado por ser delegado e contando as horas para voltar para casa. Hoje um pedaço de mim foi embora, planos e objetivos acabados, mas a história dele e o legado precisa ser contado e precisa ser mantido. Quando você recebeu a notícia do que tinha acontecido, Gabriela, já foi de um... O que te contaram? Que foi um assalto? O que tinha acontecido? O que você sabe sobre o que aconteceu? De que horas vocês tinham se falado? Eu estou atualmente em um curso de formação policial. Então é um ambiente que não pode se usar celular. Então num dos intervalos eu peguei o celular e tinham diversas ligações e algo que não era normal. E o primo dele, que mora em São Paulo, disse: atende porque é alguma coisa com o Júnior. Eu já saí desesperada, porque a qualquer momento quem trabalha nessa profissão, você está suscetível a isso. Então, quando ele me ligou, ele disse que ele tinha reagido a um assalto, que eu não vi vídeos, não procurei saber, não quero... Eu quero a imagem dele bem e feliz. E fui informado que ele estava no hospital. Não sei se de fato ele chegou a ser transferido para o hospital, mas a polícia me forneceu psicólogos e durante esse processo foi informado do falecimento dele. Eu estava longe de toda a família e foi horrível. Horrível. Ali é como... Tudo parece ruir mesmo, Gabriela. A gente vinha conversando, né? E você falando dos sonhos, vocês há 10 anos juntos já, construindo uma história, até próximos de construir a família de vocês. Sim, a expectativa era que ao término do meu curso e ao término do curso dele, a gente já iniciasse isso em 2025. Os planos eram gigantes, mas infelizmente não serão concretizados. Gabriela, aqui em Xangrande, ele foi nascido, criado, né, viveu toda a história dele, foi para São Paulo em maio assumir a academia, isso. Em novembro ele assumiu a delegacia. Ele estava satisfeito com o papel dele mesmo, o serviço, a atuação dele? Sim, ele a noite anterior ele me ligou, como todas as noites sempre fazia, e disse que estava muito feliz e que tinha se encontrado na função de delegado, mas que queria voltar para casa. Isso falando do concurso que ele já tinha passado aqui também. Isso. Como era o comportamento dele? Você não assistiu ao vídeo e a gente respeita muito isso, mas como eu te disse, como várias pessoas já te disseram, ele vem na rua tranquilo, ele estava inclusive de folga. A Gabriela tem informação de que ele tinha ido ao barbeiro cortar o cabelo, ele estava próximo de casa, ele morava no bairro que ela disse, inclusive um bairro pacato de São Paulo, Gabriela, e que ficava a 2 quilômetros da delegacia, a casa dele. Então ele fazia esse percurso ou de transporte por aplicativo ou a própria viatura da delegacia ia buscá-lo em casa. Então ele fazia poucos trajetos a pé. Me parece no vídeo, ele não tem um comportamento aparentemente de quem reagiu, ele foi de fato abordado, mas me parece uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila que aparentemente a gente não sabe nem percebeu que aquele homem era um criminoso que tiraria a vida dele. Era assim, era esse o comportamento dele? Ele era assim, ele era pacato, acho que nunca teve um problema com ninguém, elogiava muito a equipe da delegacia, que até o momento ele também nunca me relatou nenhuma ocorrência que tivesse alguma irregularidade que pudesse criar suspeita, mas ele era muito tranquilo. Ele chegou a falar sobre a insegurança, a violência em São Paulo, algum medo, algo que pudesse estar acontecendo? Sim, ele sempre relatava casos mais em bairros mais distantes. O bairro que ele residia era um bairro tranquilo. Isso.
Falando da história dele, porque é importante a gente falar, né? A gente está em Xangrande, como disse, a cidade é muito tranquila, uma cidade de interior. Aqui ele nasceu em Gravatá, tá? Porque na época que ele nasceu não tinha maternidade aqui em Xangrande, mas ele só foi lá porque a mãe foi lá ter o neném, ele nasceu e já foi trazido imediatamente aqui para Xangrande. Aqui ele fez história, fez carreira, fez tudo. Inclusive eu vou pedir para o Cleiton Barros mostrar, Cleiton, veja se você consegue, ao lado da casa, tá colado com a casa dele, a gente vê essa fachada aqui, olha, o Júnior Festas e Bebidas. Esse espaço era dele, porque era ali que ele ganhava um dinheirinho, porque a família é de uma família simples, para conseguir inclusive estudar e pagar as inscrições do concurso, Gabriela? Sim, de início ele começou aí, depois ele começou como estagiário no TRT, estagiário no TJ, todos eles por meio de seleções, e atuou um tempo como assessor judiciário, que foi daí que ele despertou essa vontade e viu que podia mais.